eh, pontualidade é uma coisa fundamental, certo? Na verdade, a pontualidade, não é um diferencial, é um básico, certo? Se o funcionário, por exemplo, está na experiência, chegou atrasado o primeiro dia, chegou atrasado o segundo dia, muito possivelmente você não vai, pode ser que você perca essa vaga, porque o patrão vai pensar assim, poxa, o empregado está no período de experiência e chega atrasado, imagine quando eu contratar ele. Imagine isso a longo prazo. Vai ser um funcionário que vai ter um índice de faltas grande. Então, muito possivelmente eu não posso trabalhar com ele aqui, né? É, então, assim, por exemplo, em referente a aprender, né? O período de experiência é um período que você aprende. Então, por exemplo, se você for caixa, então você vai aprender a mexer no caixa. Se você for, por exemplo, trabalhar com algum programa específico de computador, certo? Então você vai aprender a manusear esse programa, os códigos, enfim, uma série de situações. Então é um período no qual o contratado ele precisa ter muita atenção. Ele precisa se atentar muito, porque ele vai ser ali cobrado a todo momento, tá bom? Então vamos falar aqui na íntegra, né? Diz assim, ó, sua finalidade é propiciar ao empregador a verificação da capacidade funcional do empregado na execução dos serviços e também permitir ao empregado saber se vai se adaptar às condições de emprego. Tá? Então vamos pensar agora um pouco pelo lado do empregado. Né? Você, enquanto empregado, num período de experiência, muito possivelmente você vai avaliar também, tá? Não é só o empregador, certo? Então você vai avaliar também se você acha que está conseguindo aprender, se você acha que você vai trazer bons resultados para a empresa, se você gosta daquilo que você faz, se, por exemplo, se está próximo da sua casa, né? Se o salário compensa também, né? Às vezes o salário para você não é algo que compensa. Então, é um período, esse período aí de experiência, é um período de experiência também pro funcionário. Tá? Ele vai avaliar também se para ele aquele emprego, se para ele aqueles ônibus, aquele trajeto que ele faz da casa dele até o serviço, se do serviço ele vai para uma faculdade, ou se do serviço ele volta para casa, o horário, se tem condução, se não tem, ele vai avaliar tudo isso nesse período, né? Ele vai avaliar todas essas questões. Se é um trabalho insalubre, que a gente já até falou de insalubridade aqui dentro do curso, né? Se ele quer realmente exercer aquela função. Então, olha quanta coisa, olha quantas perguntas a gente vai responder nesse período de experiência, tá? Então, e é um período relativamente, assim, é um período bom. Eu penso que é um período relativamente bom. Olha só, diz aqui, ó, o contrato de experiência não poderá exceder a 90 dias. Dentro desse prazo, pode ser prorrogado uma única vez. Então, o contrato de experiência não poderá exceder a 90 dias. Dentro desse prazo, pode ser prorrogado uma única vez, tá? Então, assim, o contrato de trabalho, a duração dele máxima é 90 dias. Então, nesses 90 dias, tá? É, ele pode, dentro desses 90, ele pode no máximo chegar até os 90 dias, tá bom? Bom, então aqui nós falamos sobre os contratos de trabalho de aprendizagem, nós vimos também essa questão da experiência, quantos dias é, eu passei uma atividadezinha já para vocês, já na questão da aprendizagem. E aí o 3.13, nós vamos ver sobre o por prazo determinado, tá? O nome já diz tudo, né? É um prazo determinado, tá? Então aqui, ó. Então o seu término
é previsto na ocasião da celebração e cuja vigência dependa de termo prefixado ou da execução de serviços específicos. Então tá. Esse por prazo determinado, ele já diz tudo aqui, ó. Seu termo é previsto na ocasião da celebração, ou seja, quando você dá entrada nesse processo, você já fala, ó, vai terminar em tal dia, né? Então esse contrato pode ser por dias, tá? Por dia ou por serviço também, tá? Acontece muito por serviço, certo? Seu término é previsto na ocasião da celebração e cuja vigência, ou seja, ele vigora, ele vale, dependa o quê? De termo prefixado ou da execução de serviços específicos. Sua validade só ocorrerá quando tratar-se de serviço cuja transitoriedade justifique a predeterminação do prazo, de atividade de caráter provisório, tá bom? De contrato de experiência também, tá? Então, esse tá bem claro para nós aqui, tá bem claro, tá? Que esse contrato aí, ele vai o quê? Ele vai, no momento da celebração dele, a gente já vai saber tudo. Até que dia, ou qual serviço a gente vai prestar, certo? Então, é um contrato que vai ficar ali bem exemplificado para nós, tá bom? Compete ao empregador fixar no quadro de avisos da empresa cópias da convenção ou do acordo coletivo de trabalho que instituiu o contrato de trabalho por prazo determinado e da relação dos contratados que conterá, entre outras informações, nome do empregado. Então vai ter todas as informações ali. O contrato de trabalho, seja ele qual for, gente, uma cópia fica com o empregador e uma cópia fica com o empregado, tá bom? Você tem é um documento seu aquilo ali, tá? É um documento seu aquilo ali. Então, no momento da celebração ali, uma cópia fica para ambas as partes, tá bom? Então, aqui ele fala no contrato por tempo determinado, ele fala que uma cópia deve ser anexada em um lugar público, né? Dentro da empresa, tá bom? Um cafezinho aí, gente? Então, assim, esse documento, o que vai acontecer com ele? Esse documento, ele vai ficar anexado, tá bom? Mas a maioria dos casos, esse tipo de documento, as pessoas recebem uma cópia e trazem para suas casas, tá bom? Então, quais são as informações que devem conter? Nome de empregado, número de inscrição do PIS, né? Aquele documento que a gente já estudou, número da carteira de trabalho, que vocês já viram, a gente já falou, teve uma aula específica sobre carteira de trabalho, e datas de início e término do contrato a termo, tá bom? Então esse aí é o contrato de trabalho por tempo determinado, tá? Então a gente já está vendo já agora, vamos para o 3.1.4, que é por prazo indeterminado. Esse por prazo indeterminado. Bom, esse 3.1.4 nós vamos entender nesse item aqui como que funciona esse contrato de trabalho, só que por prazo indeterminado, tá? Só que aí nós vamos fazer o seguinte, esse daqui nós vamos estudar ele na próxima semana, tá bom? E aí, eu fico no aguardo das atividades, já dei o feedback para os alunos que me mandaram as atividades da semana passada, e por enquanto é só, fico no aguardo, tá bom? Uma boa semana para vocês, tchau, tchau, pessoal.